Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Vivência Terapêutica Descomplicando as Emoções, onde eu vou te ajudar a entender o que está te bloqueando emocionalmente, a se livrar de alguns ciclos viciosos emocionais, a se conhecer um pouquinho mais para você conquistar os 3 As mais importantes da nossa vida, que são o autoconhecimento, o amor próprio e a autorrealização. O meu nome é Van Porat, eu sou terapeuta e eu sou criadora da prática terapêutica exclusiva Mapa dos Afetos, que é uma prática que mistura a dança, o desenho terapêutico com a constelação familiar sistêmica e o xamanismo. E ao longo dessa nossa vivência terapêutica, você vai entender tintim por tintim como é que essa prática funciona e por que é que ela é tão especial. A cada encontro, eu vou te apresentar um mapa, quase como um caminho para você aprender a identificar as suas dores físicas, emocionais, o seu fluxo de pensamento, acalmar o falatório mental e diminuir as suas crises de ansiedade. Você vai confrontar as mágoas e traumas do passado. Você também vai aprender a soltar aquilo que você não precisa mais e entender quais mágoas, dores emocionais e até alguns bloqueios de relacionamentos amorosos ou financeiros são só seus ou são questões ancestrais, questões do seu sistema familiar que você está carregando, mas eu preciso te dizer que você não precisa carregar essas dores não, que a sua vida pode ser muito mais fluida, para daí você aprender a soltar, transformar, crescer e ir rumo à vida que você merece. E vou te contar como pessoas reais das mais diferentes idades e profissões aprenderam a mapear os seus afetos, despertar para o próprio poder de cura ancestral e assim se libertaram dos mais diferentes ciclos adoecedores, desde relacionamentos tóxicos, problemas amorosos, familiares, financeiros, até traumas do passado, síndrome do pânico, depressão e tantos outros problemas emocionais. Vou te contar também como professoras de dança, médicos, psicólogas e terapeutas estão aplicando essa prática tanto para o seu autocuidado emocional quanto nos seus atendimentos e nas suas aulas e assim despertando e aprimorando o seu conhecimento profissional de uma forma única. E se por acaso você chegou até a mim porque você é professora de dança, terapeuta, psicóloga ou psicólogo e tudo que você quer é aprender sobre uma nova ferramenta terapêutica, tanto para nutrir o seu autocuidado como para aprimorar as suas aulas e os seus atendimentos clínicos, saiba que você também está no lugar certo, porque essa vivência terapêutica ela é feita tanto para você que quer aprender a se conhecer melhor ou que precisa lidar melhor com as suas emoções, quanto para você que está em busca de aprimoramento profissional. Quando eu me tornei terapeuta, eu assumi a missão de ajudar o maior número possível de pessoas a se reconectarem com elas mesmas, a aprender a lidar com as suas emoções e, claro, recuperar o brilho no olhar, a vontade de viver para você ter uma vida de autorrealização. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza absoluta que não foi por acaso, porque eu não acredito em coincidências, eu acredito em sincronicidades. E se por acaso o meu olhar cruzou com o seu, é porque você está recebendo um verdadeiro convite do seu corpo, da sua alma e do seu coração para adentrar um verdadeiro processo de transformação na sua vida. Agora, eu quero que você preste muita atenção nas palavras inspiradoras dessas pessoas reais, como você. Depois dos depoimentos, eu volto para a gente continuar essa nossa conversa. Olá, eu me chamo Beatriz e eu faço parte do curso Mapa dos Afetos da Van. E seria muito injusto falar que esse processo de cura começou com esse curso. Começou quando a Van surgiu na minha vida. Quando eu entrei no Instagram, entrei numa live, por coincidência a Van estava ali falando do processo terapêutico dela, né, como ela chegou a ser terapeuta. E aquilo foi incrível para mim, porque a dança sempre esteve na minha vida. E eu nunca tinha visto por uma perspectiva de a dança vai falar sobre mim, porque o meu corpo é meu terapeuta. E começar esse processo de consciência sobre o meu corpo como terapeuta foi extraordinário mesmo. Despertou muita coisa em mim. Eu comecei a acompanhar a Van de forma fervorosa e depois surgiu o Mapa dos Afetos, que foi onde realmente o carro só fez andar, sabe? As coisas só foram pra frente. Mesmo quando estava tudo muito difícil, eu estava consciente de que fazia parte do processo. Ficar frente a frente com meus elementos, com meu organismo, me abraçar, me acolher, sabe? E foi muito incrível isso tudo. Tá sendo muito incrível e eu sei que futuramente
pro resto da minha vida eu posso voltar nesses processos, eu posso voltar a fazer esses mesmos rituais e mais coisas, mais descobertas vão vindo por aí, sabe? É um processo contínuo. E o que é mais incrível é que durante todo esse processo do Mapa dos Afetos, a Van sempre esteve muito disponível para me escutar e tenho certeza que para escutar cada uma delas também, das pessoas que estão fazendo parte desse curso. Mas eu, falando por mim, sou muito grata à disponibilidade dela para responder meus e-mails. Ela é compreensiva e sendo compreensiva e sendo orientadora, isso está sendo muito incrível. Olá, meu nome é Thaís e eu sou aluna do curso Mapa dos Afetos, né, criado pela Van, e tem sido incrível. O melhor investimento que eu fiz na minha vida foi fazer esse curso, porque assim, eu conheci o curso, conheci o trabalho da Van, eu já estava no processo de depressão, já estava no estado de procrastinação assim, total, estava com hábitos muito negativos e que no decorrer do curso eu fui conseguindo mudar, tô conseguindo ter uma vida mais saudável, né, a cuidar mais de mim, a olhar para mim de uma forma diferente, mas que a cada prática você vai saindo mais fortalecida, liberando mágoas, ressignificando o passado, olhando o passado de uma forma diferente. E isso te faz muito bem, assim. Você olha para você com outros olhos, assim. Você olha e fala, cara, eu posso mudar, eu sou capaz de mudar. Você começa a acreditar mais em você. Então, e com isso você olha para os seus sonhos que você deixou e tem forças para lutar por eles, assim. E isso realmente tem significado muito para mim. E assim, é só gratidão, eu só tenho a agradecer a vida, ao universo, por ter conhecido esse trabalho incrível da Van, que tem feito minha vida mudar, assim, de verdade. Lindo, né? Inspirador. E sabe o que me deixa mais feliz? Porque são mais de 10 anos atendendo na terapia e com certeza nesse tempo todo eu já ajudei muito mais de 1000 pessoas a conquistarem os 3 As e a se conectarem com toda a força terapêutica que cada um de nós tem, que é o nosso próprio corpo. Porque, como eu sempre digo, o nosso corpo é o nosso melhor terapeuta. Os nossos movimentos, eles contam muito mais sobre a gente do que qualquer palavra. Não tem aquele momento na nossa vida que a gente está sentindo uma confusão tão grande que a gente não sabe nem explicar? Mas quando a gente aprende a escutar o nosso corpo, a gente não precisa necessariamente de palavras para descomplicar as nossas emoções ou para entender o que está acontecendo com a gente. A gente só precisa aprender a ouvir o nosso corpo. Durante todos esses anos que eu atendo na terapia, eu fui estudando diferentes práticas terapêuticas. Eu me formei em medicina ayurvédica, que é uma medicina indiana milenar que fala dos 5 elementos básicos como componentes do universo: terra, ar, água, fogo e espaço. A Ayurveda defende que não só o universo é formado por esses elementos, mas que nós também temos os elementos, cada um deles dentro de nós, e cada um vai afetar as nossas emoções de maneiras diferentes. A água, por exemplo, está ligado com as mágoas, a raiva está diretamente conectado com o fogo, o ar está diretamente conectado com a nossa ansiedade, medos, insegurança e com o fluxo do nosso pensamento. Depois eu me formei também em constelação familiar sistêmica, que é uma prática que vai analisar todo o nosso sistema familiar e ancestral para a gente poder perceber se essas emoções que a gente está sentindo, principalmente as questões que bloqueiam a nossa vida, tanto nos relacionamentos amorosos, familiares, como até nas nossas finanças e no nosso caminho profissional, se isso tudo é só nosso ou se a gente está carregando aí algumas questões dos nossos ancestrais e há formas de mapear e desbloquear os nossos caminhos para que a gente tenha uma vida muito mais fluida. Eu me formei também em aromaterapia e até o momento eu tenho a honra de ser a única brasileira formada no método Art Life Process, que é o processo Arte e Vida das minhas mestras Anna Halprin e Daria Halprin. Eu me formei nessa prática na Califórnia e é uma das linhas da dança e do desenho terapêutico. E eu me formei também em liberação do trauma através do exercício. Eu me formei nessa prática na Inglaterra. Ou seja, são muitas práticas que compõem o meu bem bolado terapêutico. Eu brinco que eu fui colocando tudo num caldeirão, mexendo bem e nasceu essa prática terapêutica exclusiva que é o Mapa dos Afetos. Mas todas essas práticas têm 3 pilares em comuns. 3 pilares que vão embasar também a nossa vivência terapêutica. O primeiro pilar é a gente perceber e pensar na integração entre o nosso corpo, as nossas emoções e os nossos pensamentos. O segundo pilar é a gente se conectar com a nossa força ancestral, para a gente entender que a gente pertence a um sistema maior, que nós não estamos sozinhos nessa estrada.
E o terceiro pilar é despertar toda a força xamânica que está em nós, ou seja, entender que nós não somos simplesmente parte da natureza, nós somos a natureza viva e pulsante. Nós temos aqui com a gente o nosso poder de cura, o nosso brilho no olhar. A gente só precisa aprender a se conectar com isso tudo. E é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui para te ajudar a despertar toda essa força terapêutica que existe dentro de você. E agora eu imagino que talvez você esteja assim me olhando e pensando, tá bom, Van, ok, muito bonito isso aí que você está falando, né? Mas é muito fácil para você que é terapeuta, que tem 10 anos de estudos, que mergulhou nessas práticas todas, vir falar para mim de se libertar de ansiedade, de medo, de insegurança, enquanto aqui dentro, ou aí dentro, eu tô aqui num turbilhão de emoções, de ansiedade, de taquicardia, de depressão, e aqui na minha vida tá muito difícil de lidar com isso tudo, porque tem muita dor aqui dentro e eu não sei o que fazer com ela. Eu imagino que você olha para mim agora e vê uma mulher realizada, confiante, dona do seu destino, e eu realmente estou vivendo uma das melhores fases da minha vida, porque eu nutro os meus 3 As diariamente, ou seja, o meu autoconhecimento, o meu amor próprio, e sim, estou na fase mais realizada da minha vida. Mas eu preciso te dizer que nem sempre foi assim. E antes de eu te contar como é que funciona essa prática terapêutica, talvez seja justo comigo e contigo eu te dizer como é que eu cheguei até essa prática, porque nesse processo você vai descobrir que eu sou um pouco como você. Eu sempre fui essas crianças super doentes, eu vivia muito mais no hospital do que em casa. E o meu irmão mais velho era daquelas crianças hiper saudáveis que não pega nem gripe, sabe? Que nada de mal acontece para elas. Por isso foi um grande choque para mim e para minha família quando eu tinha 8 anos de idade e a gente descobriu que meu irmão estava com câncer, leucemia. Aos 10 anos, quando eu tinha 10 anos e o meu irmão 14, ele faleceu de câncer, ele não resistiu. O meu irmão, ele fazia o tratamento em Curitiba, que é uma outra cidade, um pouco distante de Caçador, e os meus pais tinham que viajar muito por conta do tratamento. Quando ele morreu, ele estava em Curitiba, então eu lembro só daquela confusão na madrugada, eu lembro de ouvir alguma coisa sobre o corpo e tal, sobre o translado, eu não sei se eu tinha entendido completamente que o meu irmão morreu. Mas o que eu lembro é que no dia seguinte eu estava na varanda olhando, esperando, e meu pai veio e falou o seguinte: você já sabe o que aconteceu, né? Não chora, que a sua mãe está muito nervosa. Eu engoli o meu choro, eu engoli a minha dor e por 9 anos eu não chorei. Eu literalmente trancafiei todas as minhas emoções e o meu luto dos 10 anos de idade até os 19 anos de idade. Você pode imaginar o que acarretou tudo isso no meu corpo, ter trancafiado as minhas emoções, não ter dado espaço para eu viver o meu luto e a minha tristeza? E eu não culpo meu pai não, porque imagina, ele não sabia lidar com a situação, afinal de contas não nos ensinam a lidar com as nossas emoções. Hoje em dia eu tenho certeza que nesse período dos 10 aos 12 anos de idade, eu flertei pela primeira vez com a depressão. Mas eu também sei que eu flertei com o poder da dança terapêutica. Porque eu já dançava, eu danço desde os 5 anos de idade, mas eu cresci numa cidade do interior, então a dança que eu conhecia era aquela dança de repetição de passos, de padrões, onde o professor cria alguns movimentos e você repete com o seu corpo, e absolutamente nada contra isso, acho que cada dança tem o seu espaço, cada prática, cada técnica. Mas eu me lembro que uma das formas que eu criei para lidar com as minhas emoções era simplesmente dançar livremente, escutando o barulho da chuva que caía na janela do meu quarto e deixar o meu corpo fluir junto com aquele movimento da água. E olha que interessante, porque a água é justamente o elemento que vai nos ajudar a lidar com as mágoas do passado. A minha criança machucada já estava começando a aprender a lidar com as suas mágoas. Mas claro que isso ainda não era o suficiente. E quando eu tinha 14 anos de idade, foi a primeira vez que eu tentei suicídio. Porque é isso que acontece quando a gente trancafia as nossas mágoas, as nossas dores, os nossos traumas e não dá espaço para que elas vivam dentro da gente, para a gente aprender com elas. Então, quando eu tinha 14 anos de idade, eu tomei vários remédios, fui parar no hospital, tive que fazer lavagem e tal, e comecei todo o procedimento de tratamento psicológico tradicional, que infelizmente não teve muita eficácia no meu caso não, e aos 16 anos de idade, mais uma vez eu tentei suicídio.
Nesse período, eu lembro também que eu intensifiquei muito todas as minhas aulas de dança. Era o único caminho, era o único lugar onde eu sentia um pouquinho de esperança, onde eu conseguia me sentir um pouco viva. E como eu intensifiquei demais as minhas aulas e fui fazendo aulas com diferentes professoras, eu lembro de um dia, sabe aquele alongamento onde você senta assim com as pernas abertas e aí alguém vem e deita em cima de você? Alguns professores ainda fazem isso hoje em dia para você aumentar o seu alongamento, para você encostar todo o seu peito no chão. Então, uma professora fez isso comigo, eu realmente encostei todo o peito no chão, mas eu também tive várias lesões na minha perna esquerda, acabei ficando manca por um tempo, foram anos de recuperação, de fisioterapia e tudo mais. Mais uma lesão para o meu corpo, mais uma lesão emocional, mais algo que também não me foi permitido vivenciar, nem sofrer, nem chorar. Eu cresci com uma mãe muito violenta, então quando eu me machuquei na aula de dança, o que ela disse era que a culpa era minha, porque eu estava exagerando, porque eu estava fazendo demais. Eu também não tive nenhum acolhimento, nem da minha mãe, nem da professora de dança, ou seja, mais uma vez, não me foi permitido viver as minhas emoções e as minhas dores, e lembrando que eu tinha só 16 anos de idade. Mas, como toda adolescente, eu estava naquele período de tentar entender o que eu ia fazer na minha vida. Eu sempre dizia que eu ia fazer medicina ou que eu ia fazer faculdade de dança. E a faculdade de dança estava pulsando um pouquinho mais dentro de mim. E aí, só que o que eu percebi é que não seria mais possível eu fazer dança, porque a dança que eu conhecia era aquela dança do pernão, do grande alongamento, então eu achava que eu não tinha mais o corpo possível para dança, que é uma grande bobagem, não existe corpo para dança, todo corpo dança. Mas bom, como essa era a dança que eu conhecia, então eu decidi fazer a faculdade de artes cênicas e fui para a faculdade de artes cênicas aos 18 anos de idade, me mudei para Florianópolis. Mas eu cheguei em Florianópolis completamente perturbada emocionalmente, completamente confusa, sentia que tinha um turbilhão de emoções dentro de mim que me afogavam diariamente e eu realmente não estava sabendo lidar com aquela crise de ansiedade, com aquela depressão. Eu dizia que a ansiedade era uma grande tempestade que acontecia dentro de mim e eu não tinha ideia de quando isso ia parar. E olha que eu fiz todos os tratamentos possíveis e imagináveis que você possa pensar. Eu fiz psicologia tradicional, eu fiz tratamento com a terapia cognitivo-comportamental, eu fiz psicanálise, eu fui para o psiquiatra, eu tomei remédios e absolutamente nada disso tirava de mim esse grande vazio existencial. E mais uma vez, quando eu estava com 19 anos de idade, eu tentei suicídio. E dessa vez, eu lembro de voltar e me sentindo, porque eu tentei com remédios e tal, vai para o hospital e volta, e eu lembro de voltar me sentindo completamente incompetente, porque eu pensava assim, caramba, mas nem capaz de tirar a própria vida eu sou. Porque o vazio existencial era tão grande dentro de mim que eu tinha certeza absoluta que não tinha nada que eu pudesse fazer aqui. Eu não tinha tesão, eu não tinha amor por absolutamente nada. Mas eu decidi que eu ia me calar. Eu decidi, porque era isso que eu tinha aprendido até então, que o jeito de lidar com as nossas emoções era evitar, era não falar sobre o assunto, né? Era então, no máximo, ir na terapia e entender que você tem algum diagnóstico. Ah, você é depressiva, ah, você é ansiosa, ah, você está lidando com traumas do passado. Mas o que, além do diagnóstico, pode me ajudar a lidar com esse turbilhão emocional que está acontecendo dentro de mim? Eu lembro que nesse período foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque o fato de eu de novo ter ali reprimido tudo que eu sentia, pensava, reprimido inclusive quem eu era, o meu corpo começou a dar os primeiros sinais de por favor, faça alguma coisa. Eu me lembro que eu comecei a ter visões fantasiosas sobre mim mesma e eu passei a acreditar que eu tinha leucemia. Eu chegava a falar para as pessoas, não, eu tenho leucemia. E isso era tão real para mim que o meu corpo começou a sangrar. Eu sangrava pelo nariz, eu sangrava pelos ouvidos e sangrava aqui pelas cutículas, pela parte da unha aqui, pela lateral, exatamente pelos mesmos lugares onde meu irmão sangrava nos últimos dias da vida dele. E isso, o que eu digo que foi uma das fases mais difíceis da minha vida, porque as pessoas não sabiam lidar com aquilo tudo. Então, o que eu ouvia era, para de mentir, você está delirando, isso você não tem doença nenhuma. Eu ouvia isso dos meus amigos da faculdade, dos meus pais, e pasme, eu ouvia isso inclusive da psicóloga que me atendia. Eu lembro exatamente no dia que eu cheguei para uma consulta com a psicóloga, meu nariz estava sangrando, os meus dedos estavam sangrando. Ela olhou para mim
Desculpa. Ela olhou pra mim e perguntou se eu estava fazendo aquilo de propósito, se eu estava sangrando de propósito, se eu estava provocando sangue propositadamente para chamar a atenção. E hoje eu entendo que de alguma forma essa psicóloga estava certa, porque o meu corpo estava sim chamando a atenção. O meu corpo estava querendo me mostrar que algo não estava certo na minha vida, que eu precisava movimentar alguma coisa, que eu precisava aprender a escutar a força terapêutica do meu corpo. E nessa fase da faculdade eu tive o grande privilégio de uma professora me apresentar a Anna Halprin, que é uma coreógrafa americana, que é a minha mestra até hoje, que esse ano, em 2020, completou 100 anos de idade. Essa professora me apresentou o livro da Anna Halprin, e era um livro onde ela contava como ela tinha curado o próprio câncer dançando e desenhando. Pegar esse livro nessa época, olhar para ele e falar que era possível, existe uma forma de eu me conectar comigo mesma e de eu curar algo tão profundo como um câncer através da dança e do desenho. Se isso existe, eu quero isso para mim. Eu lembro que meu inglês era terrível na época, eu comecei a tentar traduzir, enfim, ali me apaixonei completamente pela Anna Halprin e comecei essa relação entre o Brasil e a Califórnia e nunca mais parei, são já 15 anos de relação com a Anna Halprin. E a Anna conta nesse livro e depois nas práticas terapêuticas dela, ela era uma bailarina, assim como eu. Ela descobriu o câncer dela através de um desenho terapêutico, porque ela estava passando mal já há bastante tempo, ninguém sabia dizer o que era, até que ela resolveu fazer um desenho, um autorretrato da dor que ela estava sentindo. E quando ela fez um autorretrato da dor, ela desenhou toda a cintura pélvica dela e criou uma bola com vários, como se fossem vários espinhos, como se algo ali não estivesse fluindo. Aí ela levou esse desenho para o médico e pediu para o médico examinar exatamente aquela parte. E quando eles examinaram, descobriram que ela estava com câncer exatamente naquela região. E depois a Ana fez a cirurgia e tudo mais, o médico disse que era possível que o câncer voltasse e que aí ela teria que operar de novo. O câncer realmente voltou 3 anos depois e Anna Halprin disse o seguinte: se o meu corpo criou, o meu corpo vai curar. E a minha segunda chance é a dança. E foi quando ela desenvolveu, junto com a filha dela, a Daria Halprin, que é uma psicóloga, ela desenvolveu o método Art Life Process, processo arte vida, e curou o próprio câncer dançando e desenhando. Eu venho dessa linhagem de mestras, eu sou até esse momento a única brasileira formada pela Anna e pela Daria Halprin. E quando eu conheci esse método, eu me apaixonei de um jeito tão grande e comecei a me tratar. Mas eu confesso que nessa época eu ainda tinha muita preguiça da chamada dança terapêutica, tenho que confessar. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, aí eu já era coreógrafa, dirigia uma companhia profissional, estava viajando França, México, Estados Unidos, ou enfim, estava ganhando o mundo. E eu usava muito as práticas terapêuticas da Anna Halprin e da Daria para criar espetáculos e para o meu próprio autocuidado, mas ainda não tinha despertado para ser terapeuta. Até que a vida vai nos levando, o chamado vem chegando, e quando eu tinha 29 anos de idade, eu já era casada, já tinha minha primeira filha, eu vivi uma das piores crises de depressão de toda a minha vida. E eu digo pior porque, assim, a minha carreira profissional estava muito bem, eu estava viajando com os meus espetáculos, estava tudo dando certo, estava tudo fluindo na minha vida profissional, eu estava casada com alguém que eu amava, que eu amo até hoje, que é meu marido, eu tinha minha primeira filha, ou seja, olhando de fora, parecia que estava tudo certo. Mas aqui dentro, eu tinha um vazio existencial, era como se algo tivesse faltando, sabe? Quando você não sabe o que é que falta em você, mas algo está faltando. E isso foi aumentando, foi crescendo e eu não tinha vontade de fazer absolutamente mais nada. Até que uma amiga me falou da constelação familiar sistêmica e eu fui conhecer a constelação, um pouco assim e tal. Fiz uma constelação, foi horrível, paguei o olho da cara, super caro a constelação, pro cara olhar pra mim e falar que eu tinha problema com a minha mãe. Eu queria arrancar a cabeça do terapeuta fora, pensando, cara, eu não preciso pagar isso tudo pra saber que eu tenho problemas com a minha mãe tem síndrome do transtorno narcisista, foi uma mãe extremamente violenta, eu sei que eu tenho problemas com a minha mãe, o que eu faço com isso tudo? Eu fiquei tão injuriada com esse negócio que eu resolvi estudar constelação familiar sistêmica e me formei em constelação familiar.
E aqui as coisas começaram a mudar um pouquinho, porque aí eu me formei, eu fiz todo o processo de constelação e aí eu conheci também a constelação com os bonecos e decidi que eu queria então me tratar através da constelação com os bonecos. E conheci um constelador já nessa formação que eu confiei. A gente fez todo um processo, várias sessões, e ele sempre me falando, será que tem aborto na sua família? Quem que morreu? E aí eu falava da morte do meu irmão e tal, e ele falou, não, tem alguém... Até que um dia eu falei pra ele o seguinte, olha, minha mãe sempre falou que eu sou gêmea, que eu era gêmea, mas que minha irmã morreu na barriga. Mas sabe aquela história de mãe que você não, nem leva muito em consideração? E depois eu pensei, como é que eu vou carregar um trauma tão grande, um fardo existencial com alguém que eu nem conheci? Porque eu imaginava que os meus traumas vinham muito mais da morte do meu irmão, das violências que eu sofri da minha mãe, enfim, desses aspectos. Aí ele falou na constelação familiar, pega uma bonequinha pra ser a sua irmã. Primeira coisa que chamou a atenção é que eu peguei uma bonequinha adulta, como eu, coloquei lado a lado. Na constelação familiar existem umas frases de cura que a gente fala. E a frase de cura que eu tinha que dizer para minha irmã era: eu aceito seu destino, você vai e eu fico. E eu me emociono e já me arrepio até hoje porque eu demorei 6 sessões para conseguir falar você vai e eu fico. Eu simplesmente não conseguia aceitar que ela tivesse ido, que ela tivesse ido embora, que ela não tivesse tido direito à vida e que eu tivesse ficado. O que me fez entender todas as minhas tentativas de suicídio, eu tinha um elo de amor, tenho um elo de amor muito grande com a minha irmã. Eu sentia que era uma grande injustiça que eu tivesse viva, que eu tivesse tudo o que eu tenho hoje, ser casada, ter 2 filhas, ter a profissão e tudo mais, e a minha irmã tivesse perdido a chance de viver. Mas isso tudo estava guardado lá no meu subconsciente. Isso tudo eram traumas que estavam aqui trafegando pelo meu corpo e me impedindo de fluir na vida. Aqui nesse processo eu já estava completamente apaixonada pelo processo terapêutico, já estava atendendo na terapia, mas eu comecei a sentir falta de algumas coisas, porque depois da constelação realmente muita coisa melhorou na minha vida, depois da dança terapêutica com a Anna Halprin, muita coisa melhorou na minha vida, mas sabe quando fica aquela sombra, aquele medo de que qualquer momento a depressão pode voltar, ou de que a qualquer momento a ansiedade vai te pegar e você não vai saber lidar com aquilo? Eu tinha esse receio de que algo acontecesse. E além disso, eu já tinha estudado tantas terapias como a Ayurveda, constelação, aromaterapia, liberação do trauma, dança, e eu sentia força em cada uma delas. Mas eu também sentia que faltava alguma coisa em cada uma delas. Foi aí que eu tive meu ato de coragem e falei: cara, é minha responsabilidade juntar isso aqui. É minha responsabilidade criar uma ferramenta terapêutica onde que a gente possa usar isso no nosso dia a dia, onde eu perceba que eu tenho as ferramentas para lidar melhor com as minhas emoções, para lidar com essas sombras, com esses medos que podem aparecer. Eu quero ter força para lidar sem precisar ligar para o meu psicólogo ou sem precisar entrar em terror e pânico achando que alguma coisa vai me desestruturar completamente. Foi aí que eu comecei a unir a dança e o desenho terapêutico com a nossa ancestralidade. E aqui eu já estava num estudo xamânico muito forte, já tinha entendido que eu sou uma xamã contemporânea, terapeuta, já tinha entendido que toda essa força de cura estava em mim e que eu só precisava aprender a fazer as conexões, aquilo que eu chamo dos liames, o que ligava uma coisa a outra. E aí eu comecei a desenvolver primeiro o processo de dança e cura, que é meu workshop presencial, e depois desenvolvi a prática Mapa dos Afetos, que é o meu curso online, unindo a dança, a constelação, o xamanismo com umas pitadas de Ayurveda. Fui unindo isso tudo, mas primeiro eu resolvi me tratar. Eu fui querer entender se essa ferramenta terapêutica funcionava mesmo. E aqui foi um dos maiores presentes que eu já recebi na minha vida, porque eu senti diariamente o meu corpo se fortalecendo. Eu aprendi a integrar aquilo que eu penso com aquilo que eu sinto sem separar do meu corpo. Eu comecei a entender sobre posturas físicas que eu posso trazer, criar no meu corpo para quando eu não estou muito bem. Eu comecei a desenvolver meditações xamânicas para eu me ajudar a parar de procrastinar, para me ajudar a ter mais clareza mental. Eu consegui despertar em mim toda a força terapêutica que está em todos nós. E quando eu vi o quanto que isso funcionava e o quanto que eu estava assim, feliz da vida, dançando, sorrindo, curtindo a minha vida e principalmente me sentindo merecedora de tudo isso, eu pensei:
isso não pode ficar só comigo. Tá mais do que na hora de dividir todo esse conhecimento com as pessoas. E aí foi quando eu comecei e mergulhei mesmo nos workshops terapêuticos e criei o Mapa dos Afetos. Bom, agora chegou a hora de eu te explicar como é que funciona essa prática terapêutica Mapa dos Afetos e por que ela é tão especial, e eu vou te explicar isso tudo já na prática. Mas para isso, deixa eu te contar um pouquinho como é que geralmente funcionam os atendimentos psicológicos tradicionais. Geralmente você vai lá, senta na frente do psicólogo ou do lado, enfim, dependendo da técnica, mas você fala sobre aquilo que você está sentindo, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, e nada, absolutamente nada contra esse tipo de prática, mas entende que aqui a gente fica apenas em um nível de consciência que acaba sendo um nível mental, porque a gente tem que falar sobre aquilo que a gente está sentindo. Na prática Mapa dos Afetos, a gente vai abordar o ser integrado como um todo, olhando para os 4 níveis de consciência, que é o nível mental, o nível físico, o nível emocional e o nível espiritual. Seja lá o que é que você entende por espiritual, não necessariamente conectado com nenhuma religião, você pode chamar de Deus, você pode chamar de energia, você pode chamar de ancestralidade e, se você preferir, você pode sim vincular com alguma das suas crenças. Eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma religião, mas quando eu falo de xamanismo, quando eu falo de nível espiritual, eu estou falando da nossa conexão com o planeta Terra como um todo. Eu estou falando da gente lembrar que a cura das relações começa aqui, do nosso corpo, mas lembrando sempre que o nosso corpo está diretamente conectado com a força do planeta, certo? E hoje eu quero começar com vocês um pequeno mapa da identificação. Lembra que no começo desse encontro eu falei que eu tenho 5 mapas fundamentais para ajudar a gente a descomplicar as nossas emoções? Que é a identificação, a confrontação, solta, transforma e cresce. Hoje a gente vai dar os nossos primeiros passos para a identificação. E para isso a gente vai usar os 3 níveis de consciência. O 4º nível de consciência, que é o nível espiritual, a gente vai deixar para o nosso segundo encontro. Certo? Então vou te convidar para sentar confortavelmente, pode ser numa cadeira, pode ser na sua cama mesmo, mas senta de uma forma que a sua coluna fique ereta. Que você perceba um pouquinho o seu corpo. Se o seu corpo pudesse falar algo sobre você, o que ele falaria nesse momento? Respira fundo, fecha os olhos um pouco. E só se percebe como é que está o seu corpo agora. Onde é que estão as tensões? Onde é que está mais relaxado? Onde é que você está sentindo o peso do seu corpo? Tem alguma dor? Algum desconforto? Só traz um pouco a consciência para o seu corpo físico. E a gente vai começar o nosso trabalho pelo nível emocional. E para isso, eu vou te pedir para abrir os olhos devagar, pegar o seu dedão e trazer aqui, no meio do seu peito. Você vai ver que entre os seios para as mulheres e bem no meio do peito para os homens, quando você trouxer o seu dedão, o seu dedo afunda, parece que tem um buraquinho ali, um ponto. Não aperta muito, porque para algumas pessoas esse ponto é muito dolorido. Esse ponto chama Marma Iridaya e todas as nossas emoções vêm assim e fazem um movimento para cá. Começa a massagear, circulando um pouco esse ponto sem muita pressão. Se for muito dolorido para você, massageia de leve, bem leve. Para algumas pessoas o choro já começa a vir e se esse for o seu caso, permita-se chorar. O coração é água. A gente está despertando o nosso nível emocional através do nosso corpo, através de um ponto que irradia e que cuida de todas as nossas emoções. E se esse pontinho está dolorido, é porque você precisa de muito cuidado. Fecha os olhos um pouquinho mais, continua massageando esse ponto e se permita se conectar com as suas emoções. Que emoções que estão vindo para você agora? Está vindo uma tristeza, medo, raiva. Faz 3 pulsões nesse ponto. Aperta um pouquinho. 1, 2, 3.
Baixa sua cabeça e só se conecta um pouco com as suas emoções. Geralmente, quais são as emoções que te bloqueiam ou quais emoções que vieram à tona agora? Respira fundo. Se permite se conectar com essas emoções. Abre o olho se você quiser. E se você quiser agora, com o corpo um pouco desperto, você pode anotar todas as emoções que vieram à tona para você ou quais emoções que você lembrou que são emoções que surgem e que não deixam a sua vida fluir do jeito que você gostaria. Ou se você quiser, você pode deixar para anotar tudo no final da vivência, tá bom? Agora eu vou despertar um pouquinho o nosso nível de consciência, o nível mental. E para isso eu vou te pedir para trazer um dedo aqui entre as sobrancelhas, no marma Adipati. E eu vou te pedir para você fazer algumas batidinhas nesse ponto. Pode ser de olhos fechados. E para algumas pessoas, às vezes quando a gente começa a bater nesse ponto, vem um pouco de tontura. Às vezes vem cores. Se permita se conectar com o seu fluxo de pensamento. Como é que está o seu fluxo de pensamento? Agitado, confuso, batendo na mesma tecla, saudosista, lembrando de mágoas do passado? Como é que está o seu fluxo de pensamento? Pressiona um pouquinho. De novo, se você quiser, você pausa o vídeo e anota nível mental e fala lá, escreve um pouco sobre o seu fluxo de pensamento. E agora a gente vai se conectar um pouquinho com o nosso corpo físico. E para isso, eu quero que você imagine que tem uma bolinha pulsando dentro de você. E essa bolinha está quicando para cima e para baixo e faz os seus ombros saculejarem um pouquinho. Solta o ar. Saculeja um pouco mais seu corpo, pode ser de um lado para o outro também, pode ser abrindo os braços. Talvez você se sinta um pouco esquisito, uma bolinha quicando dentro de mim, mas brinca lá com o seu corpo, se permite se conectar com a força criativa do seu corpo também. Desperta suas articulações. Solta um pouco seu corpo, quica mais um pouquinho. Imagina um fogo quente nascendo dentro de você. E agora traz a sua mão para o seu coração e escuta as batidas do seu coração. Sente o calor do seu corpo e se pergunta: esse coração, o meu coração, pulsa pelo quê? As batidas do meu coração batem pelo quê? Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas buscas? Quem sou eu? O que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero mudar? Quando a gente se conecta com as batidas do nosso coração, a gente se conecta com todo o nosso poder de vida e de transformação. Você pulsa pelo quê? O que te move na vida? E é com esse corpo um pouco desperto, um pouco acordado, um pouquinho trabalhado, conectado com a sua força terapêutica, porque a gente acionou 2 marmas importantes, que é o Marma Hridaya e o Marma Adipati, que agora eu quero te convidar para anotar algumas questões. Eu quero que você escreva uma frase começando com eu estou. Mas nessa frase, eu quero que você coloque quais são as suas dores físicas, quais são as emoções recorrentes que te machucam, que te perturbam e como é que está o seu fluxo de pensamento ou quais são os pensamentos que vêm para você que não impedem a sua vida de fluir do jeito que você gostaria. Você vai escrever uma frase começando com eu estou, usando os 3 níveis de consciência: o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional. E aqui a gente começou o mapeamento da identificação para você entender um pouquinho o que é que está acontecendo com você na sua vida nesse momento. Mas você percebe que aqui a gente começou o nosso trabalho por outro caminho? A gente começou a se conectar primeiro com a força terapêutica do nosso corpo para depois dar espaço para a nossa reflexão?
E quer saber? A gente ainda pode fazer um pouquinho mais, porque eu imagino que para algumas pessoas ainda seja um pouco difícil de entender como assim despertar a força terapêutica do meu corpo. Não sei se eu estou entendendo isso muito bem, eu estou um pouco confusa. Às vezes traz essa confusão justamente porque a gente despertou esses marmas tão importantes e a gente está só no nosso primeiro encontro. Mas ainda assim eu quero te convidar para fazer mais uma prática muito simples, muito rápida, que é uma das minhas práticas favoritas e que eu geralmente utilizo para terminar os meus workshops e os meus atendimentos terapêuticos. Essa é a dica da Dança e Cura para quando você estiver muito triste, tá? Então você abre bem os seus braços, abre o máximo possível, aponta seu coração para o teto, cuidado para não tensionar os ombros, abre bem mesmo, apontou o coração para o teto, agora fala lá, eu tô muito triste. Tenta falar, pô, vamos lá, abre o braço e fala. Eu tô muito triste. Faz sentido você abrir o seu peito e falar eu tô muito triste? Não faz nenhum sentido, né? Por mais que você esteja falando assim, não, mas pode ter gente aí vendo o vídeo falando, mas eu tô realmente muito triste. Mas todo mundo riu aqui porque quando você abre bem o seu peito, quando você projeta o coração, você cria espaço. Quando você cria espaço, naturalmente você consegue refletir melhor. Então, eu abro o braço e falo, eu tô aberta para a vida. Como é que uma pessoa triste está aberta para a vida? Então, assim, eu tô lá triste, simplesmente faz esse movimento. E aí você vai ver que eu tô muito triste, não faz nenhum sentido. Pelo menos para aquele momento já dá para sair um pouquinho melhor na vida. Essa é uma brincadeira que eu sempre faço no Dança e Cura, para a gente lembrar que o corpo é o nosso melhor professor. O corpo é o nosso melhor terapeuta. Ninguém melhor do que o corpo para dizer como podem as coisas fluírem melhor. Fiquei triste, abro o peito, às vezes eu estou no trabalho, vou andar para fazer isso aqui tudo. Dependendo do tamanho do banheiro do trabalho, dá, tá? Foge. Ou então você só faz você já vai ver que muda o seu estado emocional. Se muda seu estado emocional, muda seu estado fisiológico também. Então eu começo mudando meu estado físico, para mudar meu estado emocional, para consequentemente mudar meu pensamento. Dica Dança e Cura. Eu tenho muito mais coisas para compartilhar com você, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto, mas lembra que esse é o nosso primeiro encontro e no nosso segundo encontro a gente vai fazer um mapeamento xamânico e ancestral. A gente vai utilizar as ferramentas da constelação familiar sistêmica e do xamanismo para te ajudar ainda mais a descomplicar as suas emoções, ou seja, para você já começar um movimento de transformação na sua vida. E no nosso terceiro encontro a gente vai ter uma prática completa de dança e desenho terapêutico, unindo aí os processos da constelação familiar e também do xamanismo. E não se esquece que além dessas 3 videoaulas gravadas, que são para você assistir no seu tempo, na sua casa, quando você quiser, a gente ainda tem os nossos 2 encontros ao vivo pela plataforma do Zoom. Então não esquece, por favor, de colocar ali um alarme no seu telefone para você lembrar. Eu também vou te mandar uma mensagem via WhatsApp, via Telegram. Aliás, se você ainda não se inscreveu para o meu canal de Telegram, clica no link ali, se inscreve, porque a gente sempre avisa quando as aulas são liberadas, e você também pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, salvar o meu número lá, eu salvo o seu e eu consigo te avisar e também te enviar dicas terapêuticas, certo? E a outra coisa extremamente importante, por favor, deixa seu comentário de como foi para você esse nosso primeiro encontro, porque o segundo encontro vai ser produzido diretamente e especialmente para você, levando em consideração os seus comentários. Ou seja, você precisa me dizer de que forma que eu posso te ajudar, de que forma que esse nosso primeiro encontro já abriu algumas portas aí para você, de que forma que você começou a entender algumas emoções e quais questões na sua vida você está precisando descomplicar. Eu quero saber um pouco mais sobre você, eu quero saber quem está aí do outro lado. Afinal de contas, hoje eu abri o meu coração para você. Agora é a sua vez de abrir o seu coração para mim, para que a gente possa crescer juntas e se transformar sempre juntas. Certo? Eu tô te esperando no nosso segundo encontro. E não se esquece, seu corpo é o seu melhor terapeuta.